Primeiramente, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus e ao pastor Luiz pelo convite de estar podendo participar desse momento assim, de trazer mais da palavra voltada para esse tema, Espírito Santo, poder disponível e dispensado, e poder complementar um pouco a mais na vida espiritual dos irmãos. Amém? Bom, Espírito... Foi? Foi. Bom, esse tema tem como texto base o livro de João, capítulo 14, versículo 16, que diz: Eu direi ao Pai, no caso o próprio Senhor Jesus, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus já sabendo que o Espírito Santo seria fundamental nas nossas vidas, por isso Ele já pediu para que Ele viesse estar conosco quando Ele fosse estar junto com o Pai nos céus. E essa palavra conselheiro, ela no grego tem o nome de paracletos. E o que essa palavra significa? Qual a definição dessa palavra? Alguém convocado, chamado para o lado, chamado para ajudar. Alguém que pleiteia a causa de outra pessoa perante o juiz. Um advogado, advogado de defesa, assistentes jurídicos. Todas essas são as características do Espírito Santo. Alguém que pleiteia a causa de outra pessoa, um intercessor. Aí, quando eu estava lendo essa palavra, veio ao meu coração, já estou até aqui com a minha colinha, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, mais uma vez, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui mais uma característica... Não, só tem. Mais uma característica do Espírito Santo nas nossas vidas. E, além disso... Pode voltar para a palavra. Tem aqui, no sentido mais amplo, ele é um ajudante, um socorrista e um assistente. E dentre muitas coisas que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, eu queria citar algumas das ações que o Espírito Santo faz conosco. Amém? Vamos nessa? Primeira ação é essa daqui, convocação. Isso é relatado no livro de Atos, capítulo 13, versículo 12, que diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, esse Saulo é o apóstolo Paulo, para a obra que os tenho chamado. Que obra é essa que ele está falando? Nessa passagem de Atos 13, ele fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo, aonde Paulo ele seguiu o chamado que o Senhor tinha entregue para ele. Qual era? De pregar o evangelho para os gentios, que são os não-judeus. E aí ele começou essa obra já pregando para várias regiões que era composta pelos não-judeus, que foi fundamental para a expansão do evangelho no mundo. A ponto de várias regiões, inclusive também aqui no Brasil, ser fruto dessa pregação, dessa viagem de Paulo, porque conforme ele foi pregando a palavra, ela foi se expandindo e foi chegando até aqui. E aí, já vem a pergunta: o Espírito Santo irá nos convocar para a obra que ele tem nos chamado. Aí vem aquela frase que muita gente já teve: você está pronto? Você está pronto para o chamado que o Espírito Santo tem para você? Porque cada um de nós temos o chamado. O Espírito Santo tem o chamado para cada um de nós. E a gente fica com essa dúvida: poxa, será que eu estou realmente pronto? Será que eu estou capacitado para essa obra? Será que eu vou conseguir fazer da maneira como Deus quer que Ele faça?
será que eu vou conseguir fazer no tempo que Deus quer que Ele faça? Pô, será? A gente fica com essa dúvida. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. O Espírito Santo, Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe que cada um tem uma função. Nós aprendemos que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. Então, primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos. Se o Senhor está te chamando, é porque você é a pessoa certa para essa obra, para esse chamado. Então, além disso, em questão da capacitação, o próprio Senhor nos capacita. Como ele diz aqui na sua palavra, em 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, capacitações, mas o Espírito Santo é o mesmo. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, o Senhor, Ele nos capacita para o chamado que Ele tem para nós. Eu lembro de uma frase que eu ouvi no decorrer dessa semana, que eu achei bem impactante e queria passar para os irmãos. Se quiserem anotar, é a seguinte. Deus, Ele não escolhe os capacitados. Deus, Ele capacita os escolhidos. Repetindo, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Um exemplo disso está em Êxodo, capítulo 31, do 1 ao 3. Que diz o seguinte. Disse então o Senhor a Moisés: escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U da tribo de Judá. Verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Só até aí. Como vocês podem ver, irmãos, antes do Senhor falar com Moisés para que ele escolhesse esse varão, Bezalel, aqui já fala que o Senhor já tinha enchido ele do Espírito de Deus para dar toda essa capacitação para ele. Destreza, habilidade, plena capacidade artística. Mostrando assim que primeiro o Senhor já tinha escolhido ele antes. Mas no meio do caminho, o que ele fez? Ele começou a capacitá-lo para que o momento que o Senhor precisasse dele, no momento que ele fosse convocado, ele já estivesse pronto. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita e nos chama para a sua obra. Entretanto, a decisão de seguir com a convocação é nossa. O Senhor tem uma coisa que Ele não vai tirar de nós, que é o livre-arbítrio. Ele dá essa opção para nós de seguirmos ou não com esse chamado. Então, a partir disso, nós temos duas opções. Ou nós seguimos com o chamado que o Senhor nos deu, ou nós não seguimos com esse chamado. Se nós não seguirmos com esse chamado, o Senhor vai colocar outra pessoa no nosso lugar, mas a obra vai ser feita. Porém, se nós seguirmos com o chamado do Senhor, olha o que diz a sua palavra em Apocalipse 22:12. O próprio Senhor Jesus falando isso. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meus irmãos, Jesus já está preparando o galardão para cada um de nós. Pode ter certeza. A obra que você está fazendo para Deus, você já vai receber o seu galardão. Amém? Já tem um galardão reservado para nós. Outra ação do Espírito Santo é essa: orientação. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 28, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O que estava acontecendo nessa época? Bom, em Atos 15 é relatado o encontro dos apóstolos em Jerusalém, aonde eles fazem uma assembleia para discutir a respeito do rito mosaico. Ou seja, eles estavam vendo se os não-judeus, que no caso são os gentios, eles deveriam seguir as mesmas leis que os judeus estavam seguindo, ou seja, as leis mosaicas. E depois de muita discussão, eles, cheios do Espírito Santo, eles chegaram em uma conclusão,
que aqui mostra no versículo 28. Essa conclusão pareceu bem tanto a eles quanto ao Espírito Santo. Então, se pareceu bem tanto para o Espírito Santo quanto para eles, significa que eles estavam fazendo aquilo que era bom para o Espírito Santo, ou seja, estavam fazendo a vontade de Deus. Aí eu falo o seguinte: todas as decisões que formos fazer, desde as mais fáceis até as mais difíceis, precisam ter a orientação do Espírito Santo. Pegando um gancho com o que o Luiz falou sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, ele falou que o cristão ele tem o GPS, que é guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, para chegarmos até um certo destino, nós temos vários caminhos a trilhar, várias opções. Desde caminhos mais fáceis até os caminhos mais difíceis. Só que, qual vai ser o melhor para mim? Qual que é o fácil? Qual que é o difícil? A gente não sabe de início. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para nós. Então ele vai nos guiar, vai nos orientar naquilo que é o melhor para nós. Que é o que diz na sua palavra, em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nessa passagem já fala que o Senhor só tem pensamentos de paz, pensamentos bons a nosso respeito. A nosso respeito. Então, deixa eu ver aqui. Voltou. Então, independente daquilo que o Senhor foi te orientar, naquilo que o Senhor escolher para a sua vida, pode ter certeza. Esse caminho é o melhor para você. É o melhor. É um caminho de bem para você. E essa palavra, pareceu bem, não se repete só nessa parte. Repete em várias outras partes nesse capítulo 15 de Atos, que eu vou mostrar para os irmãos. Por exemplo, acho que eu estou voltando. Aqui, Atos 15, 22, parte A. Então, pareceu bem, no caso, aos apóstolos, aos anciãos. Também pode colocar aí, ao Espírito Santo com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Outra passagem, pareceu-nos bem, eles falando, eles e o Espírito Santo, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. E outra passagem também, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar aí. Então, para fechar, eu tenho isso para dizer para os irmãos. Deus sempre tem o melhor para nós. Repetindo, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Deus sempre tem o melhor para nós. E a última ação que eu vou falar hoje a respeito do Espírito Santo é essa, revelação. Atos capítulo 20, do versículo 22, na versão NTLH, diz o seguinte: agora eu, no caso Paulo, vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Então aqui Paulo, ele estava só seguindo a ordem do Espírito Santo para que ele fosse a Jerusalém, lembrando sobre a orientação. E no versículo 23 diz: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado, revelado que prisões e sofrimentos estão me aguardando. Então aqui, Paulo, ele falou que o Espírito Santo estava revelando a ele sobre aquilo que ia acontecer com ele. Mas, mesmo ele seguindo a voz do Espírito Santo, esse caminho, assim, mostrando assim, parecia meio estranho. Tipo, Paulo estava seguindo a vontade do Espírito Santo, só que estava guardando ele prisões e sofrimentos. E aí fica essa dúvida, poxa, será que esse caminho que eu estou trilhando, por mais difícil que seja, sendo o caminho do Senhor, por que está tão difícil? Por que a vida do cristão está sendo tão puxada, tão pesada? Por que tem certos momentos em que a vida parece ser mais difícil? Por que isso? Aí eu digo para os irmãos, Deus tem um propósito para nós, como eu falei anteriormente. E
O Espírito Santo nos revela tudo o que Deus tem para nós, que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Verso 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, só o Espírito Santo sabe aquilo que Deus tem para nós e Ele nos revela. Mas com qual intenção que Ele faz isso? Por que Ele revelou essas coisas todas para Paulo? Ele revela para Paulo e também vai revelar para nós o que vai acontecer, para que estejamos prontos para o que Ele tem para nós. Se fosse assim, Jesus não falaria para a gente sobre os finais dos tempos. Não falaria sobre os princípios das dores que relatou nos seus evangelhos. E não usaria o apóstolo João para escrever um livro todo sobre o fim dos tempos, que é o livro do Apocalipse. Por que Cristo, por que Deus ele quer que a gente saiba disso tudo? Para que a gente esteja pronto para o que Ele tem para nós. Lembra da capacitação? Que a gente tem que se preparar, é um processo. E a gente tem que estar pronto para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando o Espírito Santo revelou essa palavra para Paulo, ele queria que ele já estivesse pronto para que ele ia passar. Que não era uma coisa fácil. Prisões e sofrimentos é uma coisa difícil. Então, ele já estava falando assim, Paulo, se prepara, você está indo no caminho certo, mas se prepara porque você vai passar por isso daqui quando você chegar em Jerusalém. E o que aconteceu? Exatamente isso. Paulo chegou, sofreu isso tudo, sofreu e ainda foi preso. Mas, em Atos 23, 11, o próprio Senhor Jesus mostrou para Paulo o propósito que ele tinha para ele. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aqui mostra qual era a missão que o Senhor tinha para Paulo, que ele fosse para Roma. Então, esse daí era um processo que ele tinha que seguir para que no final ele chegasse no objetivo que o Senhor tinha para ele, que era pregar em Roma. Só que, antes de tudo, antes dele falar o que ele tinha, o Senhor falou a primeira coisa para ele. Paulo, tem ânimo. Paulo, tem ânimo. Eu falo para os irmãos, tenham ânimo. A obra que vocês têm, para o caminho que vocês têm que seguir, o Senhor está com vocês. Hein, Rafael? Outro exemplo que tem essa mesma palavra, tem ânimo. Josué capítulo 1, versículo 9. Que diz o seguinte, seja forte e corajoso. Em outras versões fala, tenha ânimo, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então o Senhor está conosco por onde for que nós andemos. O Senhor estará conosco. Ele fala para você, não desista, você está indo no caminho certo. O caminho está difícil, mas eu estou com você, meu filho. Continua seguindo firme. No final, você vai receber o seu galardão. Eu tenho uma coisa melhor para você. E lembrando aquilo que Jesus, ele disse para nós em João 16, 33, parte B. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, a mesma pessoa que falou, tende bom ânimo para nós, ele falou para Paulo. Então, tende-vos bom ânimo. E assim Paulo continuou seguindo a caminhada que Deus colocou na vida dele. E o que aconteceu com Paulo? Ele foi para Roma. Com qual propósito? Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum.
E, inclusive, depois disso, o que vem? Depois de Atos, o livro de Romanos, contando as coisas que Paulo ele pregou sobre o reino de Deus lá em Roma. E, para fechar, eu quero deixar para os irmãos esta frase. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, lembrando do nosso texto base. Ele é fundamental para nós, ou seja, ele é indispensável. Não tem como cristão seguir firme sem a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus queria que ele ficasse conosco para nos ajudar na nossa caminhada. E outra, ele sempre está pronto, ele está disponível para nos ajudar. Ele está disponível 24 horas por dia. Quando você precisar do Espírito Santo, ele vai estar aí para te ajudar para onde quer que você for. Então, não se esqueça, o Espírito Santo está aqui dentro de nós. A qualquer momento você fala com o Espírito Santo, ele vai te ouvir e vai falar com você. Não se esqueça, você tem o melhor amigo juntamente com você a cada momento. Amém? E eu quero e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.